O título da mensagem: Administrando bem o dinheiro. E diz o livro do sábio Salomão, ele escreveu Provérbios, mas ele também escreveu Eclesiastes, que significa o livro do pregador, do mensageiro. E o livro de Eclesiastes é uma espécie de análise da vida, uma análise até muito fria e calculista. É um livro bastante dramático. Ele fala de vida, de morte, da nossa existência. Ele fala de coisas da vida. E diz assim, capítulo 7, versículo 12: a sabedoria protege, como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Então fica bem claro que dinheiro não compra todas as coisas. Mas quando a pessoa é sábia, ela sempre é bem-sucedida. Ela consegue avançar, consegue passar por barreiras e por limites. Todavia, o texto diz: a sabedoria é boa, protege, assim como o dinheiro também protege. Não pode comprar tudo o que precisamos, mas faz muito bem a nossa história. O próprio Salomão, ele disse: a festa se faz para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a todas as coisas. Então que Deus nos ensine, fale ao nosso coração a respeito desses assuntos. Que seja o Espírito Santo a comunicar a palavra para nós nesta noite. Vamos pedir por isso, vamos orar, vamos pedir a Deus por revelação. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos como família da fé, com a Bíblia Sagrada em punho, estudando a palavra do Senhor, mas precisamos, ó Deus, que seja o Senhor a falar ao nosso coração. E ainda mais dentro desses aspectos de recursos, de finanças, de dinheiro, que seja a sabedoria do Senhor a repousar em nosso coração, que saibamos administrar muito bem os nossos bens e os nossos recursos, e que isso sirva de glória para o Teu nome. Portanto, eis-nos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz, eis-nos aqui para seguir a Tua orientação. Por isso, no Teu nome, pela obra que o Senhor fez, nós dizemos que está paralisado e cancelado toda força contrária ao bom andamento desta mensagem. Nós mesmos nos rendemos à sua sabedoria, a palavra que vem do alto, a voz de Deus. E oramos assim no nome santo de Jesus, dizendo juntos: amém, amém e amém. Graças a Deus. Mais uma vez, obrigado, nosso diácono. Eu quero me dirigir à Igreja Cristo Vive, aos meus irmãos em Cristo, minha família espiritual. Eu já tratei desse assunto hoje pela manhã. É uma sequência já de 4 semanas. E veja bem, a gente sempre fala aqui sobre saúde, sobre cura. A gente sempre fala sobre o Evangelho, sobre salvação, sobre bem-estar, sobre família, É um tema muito especial na nossa igreja. Nós somos uma igreja de bastante ensino. E não pode faltar também, nessa caminhada, ensinamentos sobre como administrar a vida financeira, como administrar o dinheiro, como administrar a nossa história. Então, hoje nós vamos ver algo que não é muito fácil de se fazer, mas é possível. Eu repito, vamos ver algo hoje que não é muito fácil, mas é possível. O quê? Controlar as finanças, administrar bem aquilo que recebe, aquilo que faz parte da sua renda, dos seus lucros, dos seus pagamentos. Então essa é a nossa busca hoje, como lidar com o dinheiro. Aliás, visto como ele é escasso, Então como lidar com o dinheiro diante de tanto desemprego, diante dessa questão da falta de qualificação profissional. Porque o que acontece no mundo aí, profissional? Você
tem que apresentar o seu currículo para um certo emprego, e daí a pessoa pode ter primeiro grau, segundo grau, uma faculdade, 2, 3, 4 faculdades, pós-graduação, e ninguém pensa nos dons e talentos que você tem. A pessoa tem um cargo e ela diz, cadê o teu currículo vitae? Aí a pessoa diz assim, está aqui. O quê? Só segundo grau? Não, ela nem pensa quem é você, ela não quer saber da tua vida, não tem uma faculdade. Não, a vaga já não serve para você. Enquanto, claro, não de forma técnica, né, mas de forma cheia de dons e talentos que nós recebemos de Deus, nós poderíamos assumir qualquer cargo. Então, diante dessa falta de qualificação profissional, como lidar com essas situações? Ouça, outra coisa, como lidar com a situação em que o salário não paga a dignidade do trabalhador? Brasileiro, então, trabalha, depois o salário é pouco. Já dizia o professor Raimundo, né? E o salário, ó, né? Então, nós temos que buscar em Deus os caminhos de sabedoria, os caminhos de uma boa administração para a vida financeira, para chegarmos num tal equilíbrio. E a nossa alternativa é somente Deus. Não vamos para caminhos corruptos, não vamos para caminhos ilícitos, não vamos enganar nunca ninguém, não vamos puxar tapete de ninguém, não vamos fraudar ninguém. Então nós temos que buscar em Deus, ainda mais visto que às vezes a pessoa recebe 1,5 salários, 2 salários. Como fazer para isso ser a provisão de um mês inteiro até? Mas bispo, aí está o ponto que eu queria que o senhor falasse. Como matematicamente fazer de um salário mínimo de 700 e poucos reais algo que seja provisão para o mês inteiro? Se eu vou ao mercado, eu já gasto de uma tacada 400 reais para abastecer a casa. Então, o que eu faço com os outros 300? É algo muito difícil, mas nós também estamos tratando de um Deus que faz milagres, que multiplica, que traz provisão e faz existir coisas que ainda não existem. Da mesma forma que buscamos a cura de uma enfermidade, de um câncer, que o médico já não pode mais tratar, e que a gente aguarda em Deus um livramento, nós podemos aguardar no Senhor livramento, provisão e abastecimento para a nossa vida. Claro que esses assuntos são assuntos sensíveis. Isso é um exemplo. Por que isso acontece? Porque a Bíblia ela não será usada nos céus. Quando a gente chegar nos céus para viver toda a eternidade, nós vamos ter o privilégio de, face a face com Deus, aprender qualquer coisa que precisemos aprender. A Bíblia é um livro que também é um manual de instruções para este período em que vivemos aqui neste mundo. Então ela fala, às vezes de forma nebulosa, sobre salvação. Ninguém entende muito bem como será o mundo que virá, o mundo por vir. Mas ela fala de forma forte, contundente, sobre finanças, 2000 vezes. O Novo Testamento, ele fala muito mais vezes de dinheiro do que de salvação. E menos ainda ele fala de oração. E olha que nós corremos logo para a oração quando precisamos lá do dinheiro. Mas a Bíblia anuncia essas coisas da vida espiritual menos vezes do que fala de recursos. Eu fui contabilizar aquelas histórias que Jesus contou, chamadas de parábolas. Ele sempre contava alguma história para ilustrar até mesmo como é o reino dos céus, como é a vida. Nem sempre ele falava de um fato que tinha acontecido, mas ele dizia, olha, um senhor que tinha uma terra, tinha empregados, tal, isso, assim, assim. Ele contava parábolas. Das 38 parábolas que Jesus contou, das 38, 16 falam de dinheiro e de bens. Então, nós precisamos entender que na Bíblia há princípios que regulam a vida financeira. Eu tenho 5 princípios para lhe mostrar, vou fazer isso rapidamente, para depois a gente continuar
numa terceira parte aqui da mensagem. A mensagem está dividida em 3 partes. Em primeiro lugar, Deus é dono de toda a riqueza desta terra. Isso é bíblico, é um fato que nos faz entender que se nós lidamos todos os dias, né, claro, a gente tira a cédula de real do bolso, mas esse é o nosso ouro e nossa prata. Se todos os dias lidamos com essas situações, ouro, prata, negociações, nós temos que entender que quem é o dono disso tudo é Deus. Dono de toda a riqueza. O Ageu 2,8 diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Nós estamos do lado certo, amados. Eu acabei de lhe dizer que nós temos que buscar em Deus um equilíbrio para as nossas finanças. Nós estamos do lado da riqueza. Segundo princípio bíblico para as questões de finanças: toda a riqueza de Deus pertence aos filhos de Deus. Eu ouvi 3 améns. Assim, amém, amém, amém. Agora 6. Eu estou falando algo muito poderoso, que toda essa riqueza de Deus pertence aos filhos do Senhor, aos filhos de Deus. Eu digo amém para isso. É até aquela forma de dizer, olha, quem vive como filho de Deus, quem vive as regras de Deus, tem o direito de receber a herança de Deus, a riqueza de Deus. É como um pai que sempre se preocupa em deixar coisas para o seu filho, né? Não precisa deixar a vida inteira, o sangue. Eu já vi pais que fizeram assim: eu estou com 50 anos, estou me aposentando em 2 anos, estou deixando tudo para o meu filho que eu já vou morrer. 50 anos de idade. É óbvio que se o pai tem condições, ele paga a escola, ele paga a faculdade, ele deixa uma casa, ele dá um carro. Essa é uma boa preocupação. E sabe o que Deus faz? Deus cuida de cada um dos seus filhos. Até mesmo numa dessas parábolas que Jesus contou, olha aí Lucas 15:31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Então esse dever do pai de estabelecer bens para os seus filhos, Deus faz conosco. Toda a riqueza de Deus pertence a você. Terceiro princípio: os filhos de Deus têm um histórico de prosperidade. Então, a tendência de você, né, a probabilidade da sua história, do seu caminho, da sua estrada, é também entrar nesse histórico de abundância e de prosperidade. Mas eu já tive crises financeiras. Claro, teve e Deus livrou. Quantas vezes nós enfiamos os pés pelas mãos, compramos mais do que podemos pagar, né? E aí, claro, é uma grande permissão de Deus, né? Deus seria até injusto se toda hora que você fizesse um monte de cheque sem fundo, ele fosse lá. Aí Deus diz assim: ai meu Deus, tem que ir lá pagar o cheque dele, que ele fez mais um cheque, né? Um cheque sem fundo, né? Um borrachudo, aquele que bate e volta, né? Cheque bumerangue. Aí imagina Deus dizendo: sabe, o Zezinho fez lá mais um cheque bumerangue, vou lá. Não, Deus seria injusto. Então Deus permite que a pessoa entre no buraco, depois ele vai lá e tira, salva, resgata, né? Se o agiota não matar antes. Tem crente que morre, não é na cova do leão, não. Porque se entrar na cova do leão e orar, Deus livra. Mas tem crente que morre por causa do agiota. Pegou dinheiro, depois não devolve. Então, sabe como é que é a coisa, né? O mundo é mau. Mas sabe, tem que haver então uma mudança. Você vai aprendendo com Deus a administrar os seus bens, você vai aprendendo com Deus a administrar a sua renda e você passa a ter uma história de prosperidade. Eu trago aqui o melhor dos exemplos, e Gênesis 13:2 diz assim: era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Abrão é o que se chamou depois de Abraão. E olha, eu e você somos filhos de Abraão pela fé, né? Então, o nosso histórico há de se transformar. Alguém pode estar vindo aí de um grande aperto de dívida, o ponto final da sua história será uma história feliz.
Quarto princípio, viver em prosperidade ou pobreza é uma escolha. Ah, mas o bispo vive dizendo que o homem não tem livre-arbítrio. Para a salvação. E graças a Deus por isso. A salvação é unilateral. Deus resolveu te escolher, te salvar, Ele te busca, Ele dá um jeito para você ir para a eternidade. Você sempre foi dele. Agora, enquanto estamos na peregrinação nesta terra, às vezes nós escolhemos coisas ruins, escolhemos maus caminhos. Então, toda nossa escolha tem uma consequência. Por isso eu digo que viver em prosperidade ou em pobreza é uma escolha. Por exemplo, a pessoa diz assim, eu não vou estudar mais não. Ela vai ter muito menos chance de crescimento. Né? Ou então o indivíduo que diz, eu vou fazer de tudo, vou me esforçar ao máximo, vou fazer cursos, vou me aperfeiçoar. Ele passa a ter uma probabilidade de crescimento. E Deus pode abrir a porta para a pessoa que não tem um mínimo de instrução. Deus pode abrir porta para a pessoa que tem ensino médio, Deus pode abrir porta para quem é PhD, Deus pode abrir porta. Mas quanto melhor você se prepara, você tem portas maiores, mais excelentes para a sua vida. Então, a opção de avançar na vida ou de regredir é de quem? É sua. É como o Provérbios 13:4 diz, o preguiçoso deseja e esfrega a lâmpada. Vamos lá, Jonathan. O Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja, esfrega a lâmpada do Aladim e... Plim! Mas como é que é? O preguiçoso... deseja e nada tem. Mas deseja. Tem sonhos, tem aspirações. Mas por que o preguiçoso, mesmo sonhando, não tem nada? Por quê? Exato. O que acontece com o diligente? A alma dos diligentes se farta. Às vezes leva tempo, mas a pessoa conquista coisas. Às vezes leva uma vida inteira, mas ela chega lá no fim da história feliz. Né? Pode abençoar muita gente. Olha, o quinto e último conceito aqui que eu trago para o dia de hoje. Você tem que aprender a investir com sabedoria. Eu digo investir a sua vida em todos os aspectos, mas nós estamos especificando o assunto de hoje para finança. Até eu coloquei no título da mensagem, dinheiro. Você tem que aprender a investir a sua vida com sabedoria. E investir com sabedoria é, por exemplo, investir naquilo que diz respeito à eternidade. Sabe quando a gente pensa que alguém é evangelizado pela mensagem da igreja, por um CD que sai, pela internet, ou nós aqui vamos aprendendo e estimulamos os outros a reconhecerem Jesus como soberano. Essa evangelização é uma questão espiritual, faz parte do reino de Deus. A pessoa quando ouve a palavra, depois recebe a Jesus, ela diz, eu quero esse Deus, eu quero esse caminho. Ela é uma pessoa salva. Então ela estará para sempre com o Senhor na eternidade. Você pode investir naquilo que diz respeito à eternidade. Inclusive aquele texto de Mateus 6,33 diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto, ele fala para os discípulos que estavam sendo comissionados, dizendo assim, Jesus disse, vocês vão sair comigo, deixa o seu emprego, deixa a sua casa, vocês vão sair comigo evangelizando. Aí eles pensaram, vou deixar de pescar, vou deixar de construir casa, vou deixar de fazer isso, aquilo, como é que eu vou comer? Como é que eu vou me vestir? Aí Jesus disse, não se preocupa, coloca o reino em primeiro lugar, tudo será acrescentado, Deus vai dar as condições. Essa foi a primeira condição desse tipo de versículo, mas eu consigo entender essa passagem bíblica de uma outra forma também. Que quando nós contribuímos, por exemplo, para a igreja, a gente pensa na evangelização, pensa nas pessoas que estão sendo alcançadas, a gente pensa que a igreja está chegando a corações, a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, investe, traz dízimos, traz ofertas, traz contribuições, coloca a força braçal, coloca a inteligência, o intelecto. A gente coloca o reino em primeiro lugar e depois, como é que tudo é acrescentado? Porque Deus multiplica
a semente que a gente semeou. Então tem o aspecto daquele que abandona tudo e diz, eu não tenho nada para me garantir, mas Deus vai acrescentar tudo. Mas também tem o aspecto de que quando você investe na obra de Deus, Deus depois multiplica a tua semente. Então nós temos que aprender essas coisas. Bom, esses foram os pontos aqui principais, né, que nós temos que ter em mente, pensar em cada um deles. Eu vou seguir aqui na última parte da mensagem, falando justamente de uma regra que Deus criou, que tem a ver com a obra da evangelização, que faz manifestar, faz manifestar a provisão de Deus. É aquela regra que Deus criou até mesmo para a natureza. Eu já li, alguns domingos atrás, Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus não faz isso? O sol tem o seu lugar, a lua tem o seu, tem dia, tem noite, tem frio, calor. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e colheita. Então é regra de Deus que vale para a natureza. Então nós temos que semear para colher. Quando eu falo aqui de lidar com o dinheiro, de administrar o dinheiro, eu quero que você pense nisso, que para o futuro, para você ter mais condições, que você pode contar com essa realidade aqui. Quando você semeia, por exemplo, uma semente de maçã, você colhe maçã. Quando você semeia uma semente de laranja, você colhe laranja. Quando você semeia recursos, dinheiro, na vida de pessoas que precisam, em terras férteis, você colhe recursos para a tua vida. É importante compreender que a Bíblia diz assim, se você der do seu dinheiro para o pobre, você está emprestando para Deus. Então é como semear uma semente específica e colher aquele tipo de fruto. A Bíblia diz que quando cuidamos da nossa casa, nós somos recompensados. Diz que quando fazemos a obra da evangelização acontecer, Deus nos retribui. Então você vai determinar durante a sua história, a sua estrada, a quantidade da sua colheita. Eu, bispo, eu vou determinar o quanto vou colher? Sim, porque olha aqui, Lucas 6, 38. Dai e dar-se-vos-á. Você primeiro libera e depois é trazido de volta para você. Agora, há uma transformação. Aquilo que sai das suas mãos volta para você em boa medida. Imagina aí se você der um punhado de batatas para alguém, você deu. Aí Deus providencia que para você venha uma saca de batata. Tanto que diz ali, boa medida, você deu um punhado. Vamos imaginar, e você ganha uma boa medida, recalcada. A pessoa que vai te devolver vai empurrar bem para baixo, né? Recalcar é isso. Vai sacudir para caber mais batata, vai ser transbordante. E não é com chantagens, não é com joguetes, não. É generosamente vos darão. Daí acontece aquilo ali, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então você pode dimensionar a quantidade daquilo que você quer colher. Então quer dizer que quanto mais eu semeio, mais eu colho? Sim. E Deus pode dar um crescimento para você, amado. 2 Coríntios 9, 8 diz, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha aí o versículo 10, a gente leu aqui no momento administrativo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá, aumentará a vossa sementeira, multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Você vê que começa numa atitude de dar, mas depois Deus diz, eu vou lhe dar muito mais para você ser mais generoso ainda. Então há sempre esse fluxo contínuo. E eu tenho que dar onde, bispo? Cadê a sacolinha? Já tivemos ofertório hoje. Eu estou falando de algo que vale para toda a vida.
para todos os aspectos, para todos os momentos. Quantas vezes deixamos de ajudar pessoas e a gente esquece que a gente está ajudando alguém que necessita, e não importa muito se a pessoa é justa ou injusta, Deus está vendo. Então Ele pode te enriquecer para você ser mais generoso ainda, e é bom saber que, por nosso intermédio, diz o texto, que são tributadas graças a Deus. É aquele tipo de situação que você ajuda alguém, um indivíduo está lá comendo um prato de comida e diz, poxa, que bom, graças a Deus, tive um prato de comida. Foi você que ajudou. Graças são tributadas a Deus por nosso intermédio, por conta da nossa generosidade. Só que isso acontece através de uma multiplicação, de um aumento, de um crescimento, que começou lá numa semente. E que foi Deus que colocou na nossa mão. Aleluia. Mas eu quero colher bastante, bispo. Eu quero colher imediatamente. Vamos às regras. Você deve semear antes para que você tenha crescimento depois, né? Não dá para trocar, né, os fatores aí. Eclesiastes 3:2 diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. A pessoa primeiro morre para depois viver? Não. Para depois nascer? Não. Ela primeiro nasce para depois morrer. A pessoa primeiro colhe para depois semear? Não. Primeiro ela semeia para depois colher. Mas, bispo, eu tenho pouco, as minhas sementes são poucas. Não importa, mas o que importa é que foi Deus que colocou isso na tua mão. E Deus diz assim, quem é fiel no pouco, eu coloco lá sobre o muito. Isso é importante para que os pais, papai, mamãe, ensinem isso aos filhos. Você sempre dá uma mesada, sempre dá lá uma gorjeta, uma contribuição para o seu filho. Eu fazia muito isso quando era criança. Fazia massagem nas costas do meu pai, pastor Jurandir, ele me dava lá 10 mil cruzeiros. Sei lá, era uma coisa assim, né, extraordinária. Depois, 100 cruzeiros novos. Né? Cruzeiros reais, aí depois, agora estamos nos reais já. Eu sou antigo, gente. Eu lembro do barão, eu queria ter sempre um barão na carteira. Um barão, né? Era 1000 cruzeiros, né? Se eu não me engano. Né? Aí, o que eu estava falando mesmo? Tá. Eu fazia massagem nas costas dele, aí ele me dava lá, sei lá, 10 cruzeiros. Aí eu ia comprar bala. É importante que se ensine aos filhos o seguinte: olha, esse dinheiro que o papai está te dando, você tem que ser fiel a Deus, tem que ajudar os amiguinhos. Vai comprar uma bala para você, compra para o amiguinho. Anunciar a generosidade. Fazer até mesmo que tragam os seus dízimos dos seus pequenos recursos. Mas, bispo, calma aí. O pai, o chefe de família, já recebeu um salário, já deu dízimo. Então, quando ele dá uma mesada para o filho, um dinheiro, o dízimo já foi dado. Tudo bem, tudo bem. É óbvio que isso está certo. Mas é importante que você passe o conhecimento. Não é? Então, nós devemos passar isso às pessoas. Eu sei que é difícil o marido dar uma mesada para a esposa, depois dizer, passa 10% de volta para cá. Né? Porque nós vamos dar o dízimo do dízimo do dízimo do dízimo. Mas é bom ensinar. Então, Deus quer fazer um milagre da multiplicação em nossas vidas. E aqui está o grande segredo. Deus pode pegar essa Bíblia e multiplicar. Agora, pode ser, às vezes, uma semente. E aí o processo pode ser o contrário. Às vezes, de uma pequenina semente, Deus diz, eu vou te multiplicar. Como tem uma promessa aqui, de multiplicar 1000 vezes mais. Aí 1000 vezes 1 é igual a 1000. Esse é o grande segredo de Deus. Esse aqui é o ponto-chave da nossa mensagem. Então, bispo, eu estou pensando em me organizar, em crescer financeiramente. Amado, ponha nas mãos de Deus aquilo que está nas suas mãos. Deixe Ele fazer a multiplicação. Aquele texto de João 6, tão bonito, né? Quando Jesus pregava para as multidões, no meio da relva, e de repente a hora se adiantou, e Jesus diz assim, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, vem cá, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Jesus ficava anunciando, às vezes falando por horas, né? E
eu falo aqui, por exemplo, 30 minutos de mensagem. Já fica a gente pensando, ai, cadê a hora da pizza? Cadê a hora de eu voltar para casa para comer segundo prato de macarronada? Calma, irmão, só meia hora de mensagem, 1h30 de culto, no máximo 2, calma. Jesus deve ter falado aqui por umas 3, 4 horas, e ele podia dispensar todo mundo, dizendo, olha, agora bateu a fome. Só que ele se preocupou em levar alimento, né? E ele disse para Filipe, vem cá, aonde compraremos? Olha o detalhe, ele disse, onde compraremos? Ele não disse, tem dinheiro? Eu fico até presumindo que o tal do Judas, que era o responsável pela sacola do dinheiro, já roubava já de muito tempo. Ele diz, onde compraremos pão? Aí, vai para o versículo seguinte, Jonathan. Aí o Filipe respondeu assim, não bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Só que a gente não tem esse dinheiro. Aí, versículo 8, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus o seguinte, tem aí um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas que é isso para tanta gente? Porque imagina, eram 12 marmanjos, né, que iam atrás de Jesus, ele já tinha que dar comida para aqueles 12 marmanjos. E deviam comer a beça, né? Então, a pessoa quando está dos 20 aos 30 anos, que era a idade dele, come, que é uma maravilha, né? Eu já passei dessa fase. Já comi muito, agora eu estou comendo nada. Estou secando. Mas aí ele disse assim, versículo 10, fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Não era comum que, por exemplo, numa igreja, numa sinagoga, os homens se sentassem com mulheres. Como ali era no meio da mata, provavelmente tinha algumas mulheres, algumas crianças. Então, vamos dizer que chegasse a um número de 8.000 pessoas. Tá? Não é aquela multiplicação que o pastor faz assim, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tinha 20.000 pessoas. Não era também assim. Então, 5.000 homens sentados, talvez 8.000 pessoas, muita gente para ouvir Jesus. E o versículo 11, então Jesus tomou os pães e os peixes daquela mochila de um garoto. Mas qual foi o segredo? Ele deu para os discípulos, Jesus abençoou, diz que tendo dado graças, distribuiu entre eles, também igualmente os peixes, quanto queriam. Eu fico imaginando uma situação assim, Jesus pegando pães dentro de uma mochila e tira um pedaço, 2, eram 5 pães dessa ocasião, 4, 5, 6 e 7, e foi tirando, multiplicou os peixes. Versículo 12, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca, administrando bem o recurso. Houve multiplicação física, palpável, de pão, de peixe. E ainda sobrou coisa, ele disse, vamos guardar, vamos fazer o dia de amanhã acontecer. Então você precisa entender como é que Deus vai fazer para multiplicar a sua vida. Você precisa entender que Deus vai pegar aquilo que você oferece a Ele, pode ser uma única semente, mas Ele multiplicará isso milhares de vezes mais. Então, amado, faz uma coisa, confie no Senhor. Isaías 55:8 diz a Bíblia, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então eu penso coisa grande, eu penso coisa excelente para vocês. Confie nisso. Se Deus criou essa regra, mas bispo, calma aí, sempre para nessa área do dinheiro, do dízimo, e vai para a questão matemática. Sim, ainda que caiamos nessa parte, eu separar 10% da minha renda, e eu tenho dado aqui a dica, se você puder, separe a sua renda dessa forma assim, 10, 10, 80. 10% para Deus, o dízimo, para ajudar na igreja. Outros 10% guarde, se for possível. Poupe, faça uma poupança. Mas se eu precisar usar em 3 meses, use.
Quem sabe você não precisa usar dentro de um ano inteiro, aqueles 10% que você guarda, 2 anos. No final de 2 anos, paga uma parcela grande do carro, faz uma viagem. Mas faz isso, 10, 10, 80. Organize-se para usar durante o mês inteiro apenas 80% da sua renda. Procure poupar, se for possível. Eu sei que tem gente que extrapola, porque bota um cheque para cobrir outro, tal, mas procure a ajuda de Deus, procure a sabedoria de Deus. Mas essa forma matemática, dela nós não podemos fugir. E é uma prova prática da nossa honra para Deus. É uma prova que nós dizemos a Deus, Deus, eis aqui a minha atitude, a minha generosidade. Dizimar é uma sementeira. Não é apenas pegar 10% do dinheiro e largar na igreja e ainda dizer assim, ó, já fiz a minha parte. Agora o bispo que se dane com Deus aí, porque ó, se usar mal o dinheiro, não quero nem saber. Amado, se por acaso você dá dízimos numa igreja e o pastor utiliza mal o dinheiro, passe a dar o dízimo em outra. Porque você tem o direito de julgar as situações e pensar, o dinheiro está sendo mal utilizado, vou dar em outra igreja. Mas na verdade, não é para dizer, ó, já fiz a minha parte, lavo minhas mãos. Isso é amargura de coração. Entregue nas mãos do sacerdote, do líder, do pastor, mas por fé, entregue para Deus, nas mãos dele. Confie nisso. Olha o que diz Levítico, nós vamos para o finalzinho aqui da mensagem. Levítico 27. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Então é imperioso que a gente separe 10%, dê a Deus. Versículo 32, no tocante às dízimas do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, quer dizer, tudo que é tua produção, seu lucro, o dízimo será santo ao Senhor. Dízimo não pode ser uma especulação pastoral, não. Outro dia eu ouvi um pastor na televisão, de uma igreja grande aí no Brasil, dizendo, nós aqui estamos precisando de muita ajuda, vamos construir um grande templo. Você tem que dar agora o trízimo. Ele inventou. Aí de quebra, né? Porque a pessoa vai basear no quê? Ele disse, 10% para o pai. Você já pensou a mesma coisa que eu. 10% para o filho, 10% para o Espírito Santo. Era exatamente essa a campanha, trízimo. Eu não vou falar o nome de quem é, mas ele usa um chapéu de cowboy. É, Brasil. É para aplaudir de pé, Brasil. É para vaiar e tacar pedra, né? De pé ou sentado. Então o dízimo não é para os pastores fazerem uma máquina financeira. Não. O dízimo é uma regra de Deus. É uma sementeira. Juntou a semente com a terra fértil, com o milagre da multiplicação, a tua vida cresce. Mas bispo, então eu quero chegar lá na grandeza para depois eu me divertir. Não, mas administre o pouco que você tem. E quando eu chegar no muito, administre o muito também, porque tendo pouco, se você não administrar, você perde o dinheiro. Tendo muito e não administrar, perde o dinheiro da mesma forma. Né? Malaquias 3,10 diz assim, ó, as dízimas, todos os dízimos, tragam a casa do Senhor, trazei todos os dízimos. 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Olha o Deuteronômio 8:18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza. Então, quando você chegar lá no topo, ganhou uma bolada, ganhou um bom salário, acredite, a glória tem que ser para Deus, foi Deus que fez. Então, quando você dizima, você está dizendo para Deus, Deus, eu tomei a decisão de abençoar a tua obra, de fazer justiça, e eu tomei a decisão de crescer financeiramente também. Porque Deus faz até uma coisa que a gente imagina, nem poderia imaginar, que é, você é um contribuinte, um colaborador, uma pessoa fiel à casa de Deus. O Malaquias 3,11 diz assim, bloqueado ficará o devorador de atacar você. Vou repreender o devorador. Isso aqui é maravilhoso. Nós temos aquele exemplo de Jó, que era um homem rico, tinha muita coisa, depois perdeu tudo. Sabe, diz aí Jó 1:1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro,
reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então, Jó era um homem santo, um homem correto, um homem inteiro para Deus. Por isso que diz íntegro, né? De integridade, de inteiro. A pessoa, ela se desviava do mal. Aí veio, uma vez o diabo foi diante de Deus, diz o texto, pediu: Deus, eu quero tirar as coisas dele, porque o Senhor cerca ele com muitos bens. Olha aí, por exemplo, versículo 10 e 11. Acaso não o cercaste com sebe? O Senhor não protege ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o Senhor abençoou tudo que ele faz, os seus bens se multiplicaram na terra. Faz uma coisa, Deus, olha que diabo atrevido. Estende, porém, a mão, toca ali em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua cara. Você sabe da história. Deus permitiu, tomara isso não aconteça mais nos dias de hoje. Deus nos livre, né, dessa permissão. Porque Deus diz assim, pode tirar as coisas dele então, só não toca nele. E ele ficou até mesmo aflito, doente, mas não morreu, mas perdeu tudo, perdeu até os filhos. E no final das contas, como ele continuou íntegro, porque era íntegro, como ele continuou justo, porque era justo, sabe, a única coisa que o diabo quis fazer foi atacar os bens. O diabo não disse assim, eu vou mudar a santidade dele. Eu vou fazer com que ele não seja mais íntegro. Não, ele não falou isso. E contra isso, ele não podia fazer nada. Satanás não quer atacar a tua retidão e a tua integridade. Ele quer atacar os teus bens para te fazer infeliz. Só que Deus, no caso de Jó, ainda bem, lhe deu tudo em dobro. Então, é você quem determina o tamanho da sua colheita. E você também tem que esperar com paciência o momento certo para tudo. Sabe, é como 2 Coríntios 9, 6, que diz: o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. O livro dos Salmos 35, 27 diz: cantem de júbilo, se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Deus se agrada ver a nossa vida prosperando. Mas, bispo, eu preciso com urgência. Amado, você já tem semeado? Você já tem feito coisas boas para as pessoas? Aguarde o tempo certo. Espere com paciência. Vai vir o tempo da colheita. Não desanime. O Hebreus 6 diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Seja longânimo, espere o tempo certo. Hebreus 10, 36 diz: você tem necessidade de perseverança, não para, semeia sempre, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu termino com aquela passagem de Gálatas 6, 9, que diz: olha, não nos cansemos de fazer o bem, porque chega um tempo que a gente ceifa, que a gente colhe, se não pararmos no meio do caminho. Então, eu quero lhe dizer que Deus ele quer transformar as suas dívidas em até mesmo dividendos, em lucros para você. Deus pode pegar a pobreza e transformar em prosperidade. Deus pode pegar as faltas e fazer com que haja grande abundância. Deus pode pegar uma maldição e transformar em bênção. E se você andar por estes caminhos, sabe, apresentados a você, você vai ver uma coisa: Deus transformando a sua vida financeira, a tua fonte de renda. Você vai ver aquela promessa do céu aberto, derramando bênçãos sem medidas. As dívidas sendo canceladas. Você terá, meu amado, daqui para frente, especiais colheitas. Já basta o que semeamos lá para trás. Nós vamos, a partir de hoje, colher tudo isso em o nome de Jesus. Nós cremos nisto, nós confiamos nisto e não nos cansamos de fazer o bem. Fazer o bem. E o tempo da colheita chegará. Diga: eu recebo essa palavra. Assim seja, assim disse o Senhor. Recebemos isto para a nossa vida.